E já estamos de volta. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Esse é o Vídeo de Saúde. Hoje estamos falando só um pouquinho sobre a nossa imagem, como é que a gente se vê. Você está contente com aquilo que você se vê de você mesmo ou está tentando copiar alguém, copiar uma personalidade, os trejeitos, a fala, enfim. Somos indivíduos, ou seja, somos únicos, mas às vezes queremos copiar, né, terceiros. Estou aqui com o Dr. Geraldo Balloni. Se tem alguém nesse planeta, gente, que entende como funciona nossa mente, né? Ele é médico psiquiátrico, né? Então está aqui para nos ajudar. Doutor, eu terminei o bloco passado, só uma dica aí, porque tem muita gente talvez se identifique, que essa histrionismo, né? A personalidade histriônica, isso, enfim, teatral. Como lidar no dia a dia, doutor, com uma pessoa assim que acha que é o sol e todos têm que girar em torno, não cresceu, não... Uma coisa é o neném que está lá no centro, outra coisa é um adulto, doutor. Como lidar? Então, é um desafio para a psiquiatria saber lidar exatamente com o histrionismo, porque, veja bem, se a gente dá tudo o que a pessoa necessita, pede, reivindica, faz questão, isso é um reforço positivo, ele vai querer cada vez requisitar mais, porque sabe que será atendido. Se você nega de pronto, ele pode aumentar o sintoma que ele tinha antes. Então, por exemplo, se ele estiver quase desmaiando e, por favor, me abana que eu estou desmaiando, se você se recusa, ele desmaia de verdade, que para abanar mais. Então, a gente nunca sabe que dose lidar com isso. Entretanto, uma dica, para cada caso é um caso, evidentemente, mas tem uma orientação central, que seria ver qual o problema deste indivíduo. Porque há um ditado que diz, quem está bem consigo mesmo não incomoda os demais. Então, significa que ele não deve estar bem com ele mesmo. Eu sugiro começar investigando se a autoestima dele é boa, porque a opinião que se tem é exatamente o contrário. Né? Fala, nossa, estou querendo ser estrela. Mas todo excesso contém uma falta. Ou seja, se eu tenho excesso de querer me exibir, é porque lá no fundo eu estou com falta de um carinho maior, às vezes, meu mesmo, para mim mesmo. Então, investindo na pessoa, e eu sugiro até que se faça um investimento na autoestima dessa pessoa, muito se consegue com comportamento histriônico. Agora, deve ficar claro, não vamos iludir ninguém, que isso é um traço de personalidade. Claro que a gente não é refém da personalidade a ponto de morrer desse jeito. Eu tenho certeza absoluta que o objetivo é morrer melhor do que nasceu. Então, há que se melhorar um pouco essa questão. Mas é um traço de personalidade. Portanto, não sejam muito otimistas. Porque, doutora, assim, ouvindo o senhor falar e fala com uma sabedoria, a gente vê, por exemplo, assim, uma situação desta. A pessoa tem uma unha encravada, vai no médico, o médico, olha, vai lá num podólogo, o podólogo vai tirar, né, vai arrumar. A pessoa vai e volta para casa com o atestado médico e dizendo assim que, ó, o médico falou para eu cuidar porque senão eu vou amputar a perna. Quando, na verdade, era só uma unha encravada, doutor. Ou seja, potencializa para chamar atenção, doutor? E é um assunto muito delicado, Frei, porque se a gente dá uma opinião dessa que o senhor acabou de externar, a primeira coisa que o paciente ou que a pessoa vai dizer é assim, mas então você acredita que eu quero ficar doente? Quer dizer, é uma tirania do discurso, né? Você acredita que eu quero ficar doente? Não, você não quer ficar doente, mas ele realmente potencializa tudo. Então, e outra, tem um detalhe importante, fácil de perceber. A unha encravada, vou usar o exemplo que o senhor deu. A unha encravada dele é muito mais importante que a unha encravada minha. Claro. Entendeu? Então, monopoliza tudo para ele. Qualquer problema mas que possa surgir. Eu diria assim que não adianta querer atribuir para esse tipo de comportamento algo depreciativo, uma desqualificação. Não, uma característica da personalidade. Quer dizer, ele é desse jeito. Ele poderia melhorar, mas infelizmente ele é desse jeito. Doutor, a gente foi às ruas, eu teria vontade de perguntar mais, mas, doutor, fomos às ruas, assim, o povo, a gente foi ouvir a opinião também das pessoas na rua sobre o tema. A gente ouviu cada coisa como essa, doutor, vamos lá.
Hoje eu vim às ruas para saber como as pessoas se veem. Se elas costumam passar horas se arrumando, se elas se veem bastante no espelho, ou seja, eu vim saber se as pessoas estão felizes com as suas aparências. Eu quero saber, quão satisfeita a senhora está com a sua aparência? A minha aparência? Bom, eu tô com uma idade meio... Eu acho que tá bem. Não tô assim, uma maravilha, mas tô bem. Me agrada olhar minha cara no espelho. Falando do espelho, eu quero saber, a senhora costuma se olhar muito no espelho? Às vezes. Normalmente assim, quando vai ao salão, né? Quer ver atrás do cabelo, como é que tá. Mas não sou assim muito vaidosa, assim, mas eu gosto de me ver. E o que você faz em nome da beleza? Eu gosto de me maquiar, eu gosto de arrumar cabelo, fazer unha, essas coisas normais, né? Que mulher gosta, né? Roupa também. Acompanhar um pouquinho a moda para não ficar muito para trás. Acho que bem satisfeito. Você costuma se olhar bastante no espelho assim, você é vaidoso? Sim, muito. E o que você faz em nome da beleza? Você sempre sai de casa arrumado, ou sai sem pentear cabelo, ou você geralmente faz alguma coisa? Sempre arrumado. Perco alguns minutos a mais, mas não deixo de sair de qualquer forma. Olha, satisfeita totalmente a gente nunca tá, mas é sempre bom a gente olhar no espelho e gostar do que vê. E você costuma se olhar muito no espelho? Sempre, espelho de carro, quando tá passando na rua, loja, a gente sempre dá uma arrumadinha no cabelo, pelo menos. O que você faz em nome da beleza? Olha, não faço nada, gostaria de ter mais tempo e até dinheiro para fazer mais, porque esses procedimentos são um pouquinho caros. Mas em relação à pele, limpeza de pele, tirar maquiagem, isso eu costumo fazer. Tá aí, ou seja, doutor, é uma questão até de respeito com a outra pessoa, se cuidar Claro um pouquinho, que é, ou seja, claro que você é. vai na rua, você vai, esse ambiente apresentação social, da acho que se pessoa cuidar. é muito O importante. problema é a doença quando está o excesso. O excesso, né? o extremo disso é bastante sofrível. É como eu disse, pode levar a algum transtorno alimentar. Entendi. Com consequências muito mais graves. Agora, é interessante, nós estávamos falando da indústria da moda e dos modelos culturais que se tem, né? Não sei se o senhor observou ou os espectadores observaram que dificilmente nas propagandas, seja de roupa, de praia, de verão, disso e aquilo, aparece uma pessoa, digamos assim, não é nenhum absurdo. Eu vou falar um termo aqui que vocês não estão acostumados a ouvir. Normal. Não é nenhuma modelo, não é nenhum manequim, é uma pessoa normal. Eu nunca vi, por exemplo, a propaganda de uma saia de uma pessoa um pouco mais com sobrepeso, ou então uma camiseta com uma pessoa de sobrepeso, ou uma pessoa mais velha. Eu brincava antes, falava que todos os filmes que a gente assiste, o mocinho é sempre adolescente, adulto jovem, e as pessoas de meia idade são os bandidos, Ok. e as pessoas idosas, que nem eu, são engraçadas, ou eles estão bebendo, ou estão fazendo qualquer coisa, né? Então, quer dizer que a virtude, ela é propagada desse jeito. Eu gostaria muito que a indústria da moda ou da publicidade reavaliasse essa Os questão. heróis são sempre jovens, saradões, né? Ou E seja, tinha que publicar ou postar ou divulgar pessoas normais. Ok. Tem sempre um barrigudinho, um mais careca, um outro mais baixinho, outro mais alto, magro, enfim, a população geral. Geral. Agora, o doutor, nisso tudo, assim, eu fico imaginando assim, a pessoa que não está contente com aquilo que se vê, ela pode, né, como a gente viu aquela mocinha, ela, de repente, se eu tivesse dinheiro, eu investiria, mas assim, não tendo. Pode entrar em quadros, né, de autodestruição, doutor? Sim, depressão terríveis. E por aí? Terríveis. E, inclusive, eu queria até fazer um apelo para colegas meus que são plásticos, cirurgiões plásticos, para ter um critério de triagem. Quer dizer, não é porque a pessoa tem dinheiro que vai lá e fala, põe meu nariz para cá, agora põe meu nariz assim, agora faz assim, faz assado, que se vai fazendo, porque muitas coisas são patológicas, né? Agora, essa mocinha que falou que se tivesse dinheiro, talvez ela pudesse fazer. Eu E é vi a bonita, expressão, a gente eu viu vi, que é então, isso que eu ia linda, falar. bonita. A expressão dela, a fisionomia, Claro. muito bonita. Que era isso que eu ia falar. Por que ela se vê diferente?
De repente tem um padrão aqui na mente, Exato. construir um padrão. Então, veja bem, esse exemplo que eu gostaria, Frei, que todos os espectadores prestassem atenção, Por porque favor. senão eles não entendem Por favor. como que uma pessoa se vê gorda quando na realidade ela é magra. Então, você vai aconselhar, não, você não está gorda, você está magra, não, você não está isso, você está aquilo. Não adianta. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos um apetrecho dentro, mental, que funciona como se fosse a lente de um óculos, que eu ponho e enxergo o mundo desse jeito. Esses óculos só servem para mim, não servem para outra pessoa. Esses óculos chama-se em psiquiatria afeto. Afeto. Ou humor. Os transtornos afetivos ou do humor são os transtornos que mexem com a graduação, o grau desse óculos. É um transtorno afetivo que eu vejo o mundo embaçado, eu vejo o mundo enegrecido, vejo o mundo de um jeito que não corresponde à realidade. Muito bem. Então eu estou com esse afeto desse jeito. Imagina, hipoteticamente, que eu me vejo num espelho. Eu estou me enxergando através desses óculos, ou seja, distorcidamente. Então estou me enxergando gordo, sim. Mas o defeito não é nem do espelho, nem de nada. O defeito é dos óculos. Os óculos estão com o grau atrapalhado, ou seja, a autoestima, porque quando eu me olho no espelho, eu estou nada mais do que vendo minha autoestima, do jeito que eu me vejo. Ela está comprometida pelo afeto. Então, a maioria desses transtornos, a maioria, a gente consegue lidar muito bem, tratar e ter um bom resultado, melhorando a parte afetiva e, consequentemente, a autoestima. Se a autoestima estiver boa, ele não precisa se ver de uma maneira deteriorada, uma maneira ruim, uma maneira... não se vê mais feio, não se vê nada disso. Mesmo porque ele se adapta bem. Ele vai entender que as condições dele aqui e agora, com a idade que ele tem, assim, assado, está no normal dele. Quer dizer, não precisa nem ser mais, nem ser menos. Doutora, aí a gente entra no assunto da fórmula da eterna juventude, ou seja, essa questão da imagem, como eu quero me ver, como eu me vejo. Aí a gente viu também aquela senhora, né? É verdade que com o passar do tempo, a maturidade, Exato. a sabedoria, você começa também a ter uma outra percepção de si mesmo, Isso. por assim, né? Uma percepção bem adaptada, uma percepção satisfeita, você tem uma noção exata do que você é de fato e não precisa ser ruim. É uma visão que você tem assim. Veja bem, falou em juventude, né? Então pergunta-se para uma pessoa, quantos anos você tem? E a pessoa apressa em dizer, eu tenho 70, Frei, mas eu me sinto com 20. É mentira. É mentira. Por que é mentira? Porque eu sempre pergunto assim para a pessoa, como com 20? Você tem insegurança sobre o seu futuro? Você tem aquela inquietação que nenhum lugar está bom? Você é rebelde com suas coisas? Você tem angústia o tempo todo? Não, eu não. Então você não tem 20. Okay. Então você não tem 20. Você tem 70 mesmo. Mas não é obrigado a se sentir mal. Eu posso ter 70, me sentir com disposição, 70, com me sentir energia. muito bem, como de fato acontece comigo na vida prática minha. Me sinto muito bem com a idade que eu tenho. Para você se sente com menos idade? Não, não. Graças a Deus eu me sinto com a idade que eu tenho. E me sinto muito bem. Então, com o corpo, é a mesma coisa. A pessoa vai, com o passar do tempo, se adaptando àquela circunstância biológica, natural, que ele tem, que ele possui, que ele nasceu. E não tem como ele alterar aquilo a bel prazer dele. Quer dizer, eu não quero agora... Seria a mesma coisa que eu falar, Frei, daqui para frente eu vou procurar um médico que quero ter olhos azuis. Ou eu estou achando que eu sou muito alto, eu queria ver se eu reduzo um tanto assim a minha altura, que é o que acontece com muitas mocinhas, adolescentes que são discriminadas por serem altas demais. E elas ficam todas realmente muito constrangidas, quando na realidade, depois que passar do tempo, elas vão ver que era até vantajoso. Os bullying da vida, né? Os bullying da vida. Doutor, assim, uma situação da questão da construção da imagem. Por exemplo, uma criança, né? Uma criança que
neta lá, é linda demais, o menino, a menina, de repente o pai, a mãe, assim, nossa, você é a princesa mais linda desse planeta, você é o príncipe mais lindo, e começa a dizer isso para a criança, é o afeto, é o carinho, enfim, você é a neta mais linda, ou seja, e de repente a criança começa a crescer, ouvindo sempre isso, e lá na frente ela começa a ter alguns nãos. Ah, você não é tão linda assim, um outro vai dizer um não. Como não? Meu pai sempre disse que eu sou a pessoa mais linda do planeta e agora você está dizendo que eu sou feia, que eu sou isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, doutor? Então, o senhor que me ensinou psiquiatria no começo dizia que carinho nunca fez mal para ninguém. Esse elogio que o senhor acabou de falar poderia ser um carinho. E também tem uma crítica aqui que nós estávamos falando nos bastidores aí, que o que tem mais de ruim, problemático atualmente na sociedade é a falta de diálogo, né? Na família. Ou o pai está no computador, o filho está no tablet, a mulher está no celular e ninguém conversa com ninguém. Bom, esse tipo de argumento é valiosíssimo, todo mundo deve usar, desde que a criança, o adolescente, a menina tem uma noção exata do que significa se você é a pessoa mais linda do mundo, na minha opinião. Você é a pessoa maravilhosa. Opa, faltou entre parênteses. Na minha opinião do seu pai. O seu pai acha você a pessoa mais linda do mundo. Vai dizer isso, vai contrariar uma mãe, por exemplo. Exatamente, não tem como. Mas é bom que você vai preparando aquela criança exatamente, porque na vida ela vai encontrar outras pessoas mais lindas do mundo também. Okay. Então, várias pessoas mais lindas do mundo. Então, aos olhos de cada família, é o mais lindo do mundo. Mas é muito importante deixar claro que essa pessoa tem valores. Se não para o mundo todo, pelo menos para aquela família ele tem valores. E conversar sempre com a pessoa, mostrar que realmente ela não precisa ser a pessoa parecida com uma modelo fotográfica. Ela pode ser feliz, valiosa, gostada, amada, sendo do jeito que é. Ela tem muito medo na adolescência, no início da idade adulta, de não ser gostada, de não ser amada, de não ser a popular da escola, enfim. São vários medos que fazem a pessoa querer ter uma imagem ideal. Vou chamar um intervalo na sequência, assim, olha, pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser magrinho, pode ser um pouquinho mais fofinho, enfim. Como lidar com isso, como gostar disso, como se ver bem para ser feliz, ou seja, somos indivíduos diferentes, não precisamos copiar ninguém. Como lidar com isso? As dicas aí do Dr. Geraldo no próximo bloco, só para você.